Fala povo, Rikigama aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo para trocar uma ideia meio que séria aí com vocês. Eu estou terminando de editar um vídeo sobre tigres d'água e me surgiram algumas questões que eu queria tratar com vocês sobre o fato de ter ou não certos animais ou qualquer animal que seja. Então fica comigo até o final para a gente desenrolar uma ideia aí sobre ter ou não ter. Eis a questão. Cara, eu trabalho há 10 anos na Pet Hobby, né? Tô indo para 11 anos na Pet Hobby. E nesse tempo todo trabalhando lá, até mesmo antes de trabalhar lá, porque eu frequentava muito a Pet Hobby antes de ser funcionário dela. Frequentava muito, eu como aquarista ia demais na loja, passava o dia às vezes na loja, trocando ideia, olhando os aquários, olhando os peixes, às vezes tinha alguma novidade e tal. Então eu passava muito tempo em lojas de aquário e lojas de animais. E durante esse tempo todo eu já vi e ouvi de tudo numa loja de animais. Principalmente trabalhando na loja de animais e atendendo público, né? Tanto da internet quanto pessoal, eu já escutei muita coisa. Principalmente quando se trata de animais exóticos e silvestres, porque é mais a minha área lá na Pet Hobby. De cão e gato eu não manjo muito não. Não manjo quase nada, na verdade, de cão e gato. Tem outras pessoas mais especializadas lá. Mas sobre répteis, aves, peixes, anfíbios, eu manjo bastante, até porque eu já tive muitos desses animais. Já tive bastante durante a minha adolescência. Já tive insetos, aranhas, escorpiões, sapos, rãs, pássaros, né? Cobras, lagartos. Eu já tive de tudo durante a minha adolescência. Hoje em dia eu tenho somente os meus aquários, que são bastantes e me dá muito trabalho. E tenho um pássaro e 2 cachorros, é o que eu tenho hoje em dia. De exótico aqui em casa e silvestre não tenho mais nada e nem pretendo ter tão cedo. Somente isso que eu tenho aqui em casa já me dá um custo bem grande de alimentação, né? Os cães me gastam bastante com ração, principalmente banho eu me viro em casa, porque são cães grandes e os banhos são bem caros, então tenho que ter essa paciência de dar banho em casa. O meu pássaro não me dá muito gasto, é uma calopsita. Às vezes vocês escutam ele aí no fundo do vídeo, agora ele tá dormindo, por isso que não tá tagarelando. E os peixes me dão um gasto considerável com energia elétrica e alimentação, né? A ração de peixe não tá muito barato e energia elétrica. Fora esses gastos de dinheiro, os animais demandam tempo também. Então eu passo muitas horas do meu dia tratando dos aquários, né? São muitos aquários e eu passo muitas horas aqui olhando, observando, tratando. Eu paro um tempo para olhar mesmo, sabe? E ficar em frente ao aquário, olhando peixe por peixe. Olho, vejo se tá tudo bem, vejo se identifica alguma coisa no aquário. Um vacilo que eu dou e, às vezes descamba alguma coisa. Por exemplo, deu uma doença numa microsorum que se espalhou por outras microsorums, que são plantas, né? E quase que eu perdi todas as microsorums. E a uma piscadinha que você dá, acontece alguma coisa no aquário. Então, assim, demanda um trabalho considerável. Você parar, olhar para os seus cachorros, olhar para o seu pássaro, olhar para os seus répteis, estudar, observar. E aí, me leva a uma pergunta. Por que nós temos animais? Por que nós temos esses bichos em casa que a princípio nos dão trabalho e gastos em dinheiro? Por que ter esse tipo de trabalho e esse tipo de ocupação no seu dia? A gente já tem tanta coisa para fazer, cara. Eu moro sozinho e os meus filhos passam praticamente todos os dias comigo. O Zac, ele passa uma semana comigo, uma semana com a mãe, e a Zara passa praticamente todas as noites comigo. E criança demanda um trabalho muito maior do que qualquer animal que eu tenho aqui em casa, né? Criança me dá muito trabalho. Então, assim, eu já tenho muito trabalho, né? Eu moro sozinho, como eu disse, então eu tenho que cuidar da casa, cozinhar, cuidar dos filhos, fazer um montão de coisa. E mesmo assim eu tenho mais um montão de coisa para fazer com os meus animais. Só para você ter uma ideia da rotina aqui, é lógico que essa rotina é por causa do canal. Inclusive, eu voltei a ter muitos aquários por causa do canal. Se você for lá no primeiro vídeo do canal, você vai ver como isso tudo
recomeçou, porque eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu já tive muitos aquários, uma sala como essa cheia de aquários, e por conta de uma depressão, coisa e tal, eu desfiz de tudo e fiquei um bom tempo sem ter nada. O canal começou com um aquarinho, que é um aquarinho que tá ali, ó, no cantinho, esse aquarinho aqui, ó, onde reproduziram ampulárias. E aí, cara, eu observando a reprodução das ampulárias, fui recontaminado pelo aquarismo e voltei a ter um montão de aquários aqui em casa, mesmo trabalhando todo esse tempo na Pet Hobby. Na Pet Hobby eu tenho, sei lá, 40 aquários para cuidar. Voltei a ter aquários em casa por causa daquele aquarinho, por causa do canal. Mas fica a pergunta, por que ter mais esse trabalho na sua rotina? Por que ter mais esse gasto no seu orçamento? Por quê? Qual que é a sua intenção de ter um aquário? Ou qual é a sua intenção de ter um tigre d'água, de ter um cachorro, de ter qualquer animal que seja que vai te dar trabalho e gasto? Por que você quer ter mais isso na sua conta? Olha só, antes da gente continuar essa parte de nos questionar o porquê nós temos animais hoje em dia, como eu disse, só nos vão gastar nosso tempo e nosso dinheiro em casa. Os outros motivos a gente já vai discutir, mas de onde vem, historicamente falando, de onde vem essa necessidade do homem de ter proximidade com animais? A história da domesticação, muito antiga, cara, é coisa de 12 mil anos ou mais. E há indícios de que a primeira domesticação foi com relação aos caninos, os homens domesticando lobos, havendo ali uma relação mutualística, onde as duas espécies colhiam vantagens materiais mesmo, tanto de proteção, os lobos em troca de alimento, né? Estar perto dos humanos sempre rola algum alimento. Eles protegem os seus humanos e os humanos, enxergando nos lobos essa vantagem também de ter eles por perto, afastavam outros animais perigosos. E também em relação à caça, eles começaram a caçar juntos. Então, tinha ali uma relação de trabalho, de equipe, de conjunto, de grupo mesmo, onde cada um tinha a sua função. Os animais tinham uma função e os homens retribuíam com outras funções para os animais, em troca de alimento e de pertencer a um grupo, e grupo gera segurança. Os animais se aproximaram dos homens. E aí o homem foi entendendo que podia usar os animais de alguma forma para tirar vantagens produtivas mesmo. Então aí que começaram os animais de trabalho, de carga, né? O homem usar grandes quadrúpedes para carregar suas grandes cargas. O homem começou a perceber que era muito mais fácil você criar o seu alimento confinado do que sair para caçar o seu alimento. Então aí começaram as criações de animais de corte e até a exploração de outros suprimentos que esses animais podiam gerar, por exemplo, leite e ovos. Então até aí a gente está falando de uma relação homem-animal, onde o homem colhe vantagens em confinar, em ter por perto os animais. Hoje em dia, o homem colhe outras vantagens de ter os animais. É isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Essas outras vantagens têm mais cunho emocional, de relacionamento com os animais. Hoje em dia é mais isso mesmo, animais de companhia, animais que estão por aqui para que eventualmente a gente pegue esse animal e transfira para esse animal carinho e afeto, e isso retorna de alguma forma desse animal. Essa é a principal vantagem de hoje em dia. Ainda existem animais de trabalho, animais que carregam carga, apesar de hoje em dia ser enxergado como meio um absurdo isso, mas tudo bem. Ainda existem esses animais, ainda existem os animais que a gente confina como nosso alimento. O bife que você cata da geladeira lá do supermercado não nasceu na geladeira do supermercado, ele já foi um animalzinho e ele foi confinado, ele foi tratado ali por um tempo para se tornar o seu bife. Então é bom lembrar, porque tem gente que, por incrível que pareça, esquece disso, que a sua comida é um animal que foi criado, que já esteve de pé e respirando, com o coração batendo e tudo mais. Tem gente que esquece disso daí. É importante lembrar para você valorizar isso daí, beleza? Só um adendo. Mas ainda existem esses animais que são confinados para que a gente tire proveitos
alimentares, trabalho, enfim, tudo isso. Hoje em dia a relação com o animal é muito mais profunda, né? Tem a questão sentimental, psicológica, inclusive isso hoje em dia é muito abordado na justiça, dependência emocional em relação a animais. Por exemplo, isso ocorre bastante com animais que são ilegais e a pessoa tem esse animal e acaba criando um laço afetivo com esse animal. A pessoa pode usar esse laço afetivo e essa dependência emocional para continuar tendo o seu animal, mesmo que ele seja ilegal. Sacanagem isso daí. Então, ter um animal por perto gera vantagens que vão além do consumo e do trabalho. Hoje em dia, a gente enxerga os animais como parte do nosso cotidiano emocional e psicológico. E tem também a questão social. Ter determinado animal me coloca em determinada posição perante a sociedade, né? Então, tem gente que tem animais somente para mostrar que tem. Tem gente que consegue uma determinada raça de cachorro somente para fazer parte de um grupo da sociedade que tem determinada raça de cachorro. E é só essa a vantagem que a pessoa consegue colher disso. Alguns têm todo aquele aspecto emocional, psicológico de ter um animal, mas basicamente tem gente que só tem para se aparecer. É esse o português bem claro. Tem gente que tem um cachorro de raça apenas para se aparecer. Isso acaba transbordando para outros grupinhos da sociedade. Por exemplo, a galera de répteis que tem répteis somente para mostrar que tem répteis ou porque é legal. E eu tô falando isso por experiência própria, porque eu já fui um babaca desse. Eu já fui um adolescente inconsequente, eu já tive acesso a animais legais. E começou mais pelo interesse do estranho, sabe? De ter uma aranha. Nossa, que estranho que é ter uma aranha. Eu quero explorar essa questão da estranheza. Mas ainda bem que no meio do processo a minha curiosidade biológica me levou para um outro sentido de ter esse animal. Então eu comecei a observar detalhes desse animal. Eu não tinha esse animal somente para mostrar para os outros que eu tinha esse animal. A princípio era para ser assim, de verdade mesmo. Era para me parecer legal perante os meus amiguinhos. Mas ainda bem que a minha curiosidade me levou a ter uma outra visão de ter esse animal. Então, enquanto eu tive aquela aranha, né, aquela caranguejeira, em minha posse, eu estudei muitos aspectos dessa caranguejeira. Eu consegui e eu ia pesquisar sobre ela, o que ela queria, o que ela gostava, o comportamento, a linguagem corporal. Então eu consegui estudar tudo isso. Mas nem todo mundo tem essa característica de estudar profundamente os animais que tem. Isso não é comum. O comum é que tenha para aparecer nas fotinhas do Instagram, se mostrar pra galera e é isso aí. Esse é o normal, infelizmente, isso eu tô falando porque eu sei. Eu tenho 10 anos trabalhando lá na loja e eu sei do que eu tô falando. Tem muitos motivos que nos levam a ter animais, mas historicamente tudo começa com o homem sendo um ser inteligente, com vantagens intelectuais perante aos outros animais. E eu digo aos outros animais porque, por incrível que pareça, a gente tem que lembrar as pessoas que somos animais também. Alguns são mais animais que outros animais. Essa vantagem intelectual que a gente tem sobre os outros animais nos fez tirar vantagens produtivas, mutualísticas dos outros animais. É basicamente isso. Historicamente, a gente começou a nos aproximar dos animais para tirar vantagens desses animais. E até hoje é assim, na verdade. O bom é que muitos animais também tiram muitas vantagens disso. Muitas espécies de animais, inclusive, só existem até hoje por causa da domesticação, que no seu meio natural já estão extintos. Então a gente vê que rola uma vantagem para os animais também que se aproximam dos humanos. Eles acabam, de alguma forma, sendo protegidos ou beneficiados por estar perto dos humanos. É claro que tem indivíduos completamente babacas, veem graça ou veem algo de legal ou acham que estão tendo aprovação de alguma parte da sociedade por depredar, destruir, matar determinados animais. Esses caras que veem isso como algo legal de se mostrar, para mim é um tremendo de um babaca. É lógico que essa é outra questão meio complexa também.
Por incrível que pareça, a caça também pode ser um benefício para a própria natureza em muito específicas situações, tá? A caça de animais pode ser uma solução, uma prática que vai beneficiar de alguma forma a natureza. Mas são ocasiões muito específicas e muito complexas pra gente tratar nesse vídeo aqui. Talvez eu trate em outro vídeo, beleza? Antes da gente voltar pro nosso papo lá, deixa seu like aí, já curte e compartilha. Falou! O que eu mais vejo, aí voltando lá pro pessoal que me visita na loja com dúvidas, com questões, querendo comprar equipamentos, querendo montar aquários, terrários e afins, voltando para essa galera, o que é muito comum acontecer e que eu observo bastante lá. Primeiro, que o pessoal chega com o bicho já na mão, o que tá bem errado. Né? Por exemplo, o cara consegue, e aí os meios que o cara consegue, eu não vou discutir nesse vídeo aqui, eu vou deixar para um outro vídeo, consegue lá um animal, às vezes exótico, às vezes silvestre, às vezes um pássaro, né? Muitas vezes répteis. Bom, e aí essa galera chega já com os animais em posse, né? Em casa, às vezes, os animais já desesperados para comprar o equipamento necessário para cuidar desses animais. E muitas vezes, esses animais são provenientes de fontes duvidosas, entende? Então, isso raramente vai acontecer se o cara for comprar o animal com alguém responsável de verdade. Porque antes da pessoa vender o animal, com certeza essa pessoa vai falar todas as necessidades que esse animal tem. E a pessoa não vai cair em cilada e não vai ficar surpresa depois com o preço e a quantidade de equipamentos que são necessárias para ter esse animal. Isso é muito comum acontecer quando se trata de répteis. Tá? Muita gente consegue lá um iguana. Iguana hoje em dia você pode ter certeza que é ilegal, porque é impossível de ter um iguana legalizado hoje em dia. Às vezes o pessoal chega com iguana, com pogonas, tigres d'água. É muito comum tigre d'água, jabuti. Muito comum. As pessoas chegam com esses répteis lá na loja, querendo os equipamentos, e aí eu já vejo que vai dar ruim. Na maioria das vezes vai dar ruim. Olha, eu já atendi muita gente em 10 anos. Muita gente mesmo, você pode ter certeza. Nesses 10 anos, eu posso contar nos dedos de uma mão só as pessoas que não se importaram com o que teriam que gastar para ter os animais e não questionaram e compraram todos os equipamentos, tudo que eu mandei comprar para poder ter os animais. São raras as pessoas. Eu posso afirmar com certeza 3 pessoas nesses 10 anos fizeram tudo que eu falei para fazer e deu tudo certo. Inclusive uma delas, uma pessoa da Bahia, eu esqueci o nome do cara, ele com iguana, e aí eu falei todos os contras que ele ia ter ao possuir um iguana, e mesmo assim ele foi firme, ele comprou tudo que o iguana ia precisar, fez um recinto de dar inveja em muito zoológico e tem esse iguana até hoje lá com ele, tá? Um recinto maravilhoso, com todos os equipamentos, com tudo necessário, com todo o espaço necessário principalmente, que ele ia precisar ter para um iguana. Para mais iguanas se ele quiser ter, mas ele fez uma mansão para esse iguana. Outra pessoa aqui em São Paulo fez a mesmíssima coisa, não se importou com os gastos, foi atrás, comprou todo o equipamento, fez um espaço maravilhoso de dar inveja em muito zoológico e fez lá um recinto, cara, invejável para manter iguanas também. Então, assim, são poucas pessoas, né, que eu consigo lembrar que falam, olha, realmente esse daí fez tudo certinho. E eu já atendi bastante gente. Pessoal, vale deixar bem claro aqui que não importa o recinto que você faça, pode ser uma mansão, pode ser uma casa dos sonhos para o seu animal, não importa. Se ele for ilegal, você tá errado do mesmo jeito. E você vai sofrer consequências judiciais da mesma forma. Não importa se o bicho está muito bem cuidado ou se ele está em... Não, se ele está em maus tratos, até cabe alguns agravantes. Por exemplo, essa galera que corta as penas das asas dos pássaros ou que amarra os pés dos pássaros na gaiola. Isso é maus tratos. Mas não importa se você tem um recinto minimamente capaz de ter esse animal ou exemplar a nível zoológico, não importa o tanto que você investir nesse animal,
para ter ele bem, você está errado do mesmo jeito, porque é ilegal. Eu sei que é fácil conseguir esse animal por aí, eu sei que muita gente cria em casa, reproduz em casa vários animais desses, tigre d'água, jabuti, iguana, gecko, pogonas, tarântulas, caranguejeiras, enfim. Eu sei que a galera consegue reproduzir isso em casa e muitos deles já não vêm do traficante até, né? Tem muita gente reproduzindo isso em casa e o traficante tá meio que ficando sem público, porque a galera tem conseguido reproduzir. Mesmo assim, tá errado. Mesmo assim é ilegal, por vários motivos que somente os órgãos ambientais conseguem explicar de uma forma plausível, né? Muitos deles, a gente sabe que muitas dessas proibições não tem nem o porquê, né? Assim, tecnicamente falando, ou não tem lógica, porque é um bicho que não representa um perigo. Mas o que eu quero dizer, não importa o recinto que você dá para esse animal. Se ele for um animal proibido, você vai sofrer consequência do mesmo jeito, entende? Então, leve isso em consideração. Não é bom ter animais ilegais, porque você pode causar, além de problemas ambientais, por ter a posse desse animal e eventualmente ele poder escapar da sua mão, poder ir parar no meio ambiente, você pode causar transtornos ambientais, desequilíbrios ambientais por causa disso, e além disso você pode sofrer consequências judiciais também. Tem lá mal ao seu bolso e sua liberdade, muitas vezes pode acontecer. Então assim, não importa, né? Eu acabei de dar esse exemplo de pessoas que fizeram todo o possível, tudo que o animal precisaria para ele ter o maior conforto, para ele ser muito bem tratado, mas essas pessoas não deixam de estar erradas. Eu dei o meu exemplo lá de adolescente de ter esses animais e eu sei que eu estava bem errado. A minha mudança de pensamento sobre ter certos animais em casa, hoje eu não tenho nenhum animal exótico nem silvestre, e essa consciência veio depois da minha graduação. Depois que eu me graduei, aí eu fui entender que, poxa, realmente não é legal ter esses animais em casa. E aí eu destinei os meus animais, tá? Os meus animais exóticos e silvestres eu destinei todos. E hoje em dia eu não tenho por causa dessa consciência. Acho muito legal observar esses bichos, e aí quando eu tô com muita vontade mesmo assim de observar, aí eu vou num zoológico. É uma pena a gente não poder ter esses animais de uma forma mais segura, até porque muita gente não tem a capacidade ética para ter esses animais. A pessoa compra um Golden Retriever e já negligencia vários cuidados que ela deveria ter com esse Golden. Imagina com um réptil, que, cara, tem um custo muito grande para você montar um recinto aceitável para um réptil. E eu sei que o canal aqui é de aquarismo, mas eu tenho que expandir isso para todos os tipos de animais que a gente consegue ter em casa, porque aquarista normalmente não tem só aquário em casa. Aquarista tem outros bichos também em casa. Eu mesmo tenho pássaro e cachorro. E agora eu tô testando um gato. Tem um gato aqui em casa que a gente tá... É da loja o gato, mas a gente está testando, ver como é que ele se comporta em casa, ver se a nossa casa é estruturada para ter um gato. Tem que estudar. Então o gato veio passar o final de semana em casa, né, para não ficar sozinho na loja. Já estou aproveitando para testar se a gente conseguiria ter um gato aqui em casa, né? Como que um gato modificaria a nossa rotina. É um teste legal, entendeu? Então você quer ter um bicho aí, um cachorro, um gato, né? Antes de ter, procura fazer um teste. Alguém vai viajar, né, vai passar um final de semana fora de casa, deixa seu cachorro comigo para eu testar uma parada. E aí, deixa o cachorro, testa o gato. Eu acho que é uma boa saída para você ver se você tem capacidades estruturais para ter um animal. Fica a dica. Voltando na pergunta, por que ter esses animais? Por que ter mais um gasto? Por que ter mais uma tarefa no seu dia? Por quê? Qual que é o motivo de você ter? Por que o ser humano gosta de manter animais? E aí, eu posso, com essa experiência de atendimento, eu posso distinguir alguns motivos, beleza? E aí, cara, você me desculpa se você vai se ofender com o que eu vou dizer agora. Você me desculpa se eu vou te chatear, se você vai sair desse vídeo triste comigo. Você me desculpa, mas eu tenho que falar a verdade e talvez você se identifique com essa verdade. Beleza? A minha intenção aqui não é te ofender, mas é realmente abrir os seus olhos para
será que você precisa mesmo ter esse bicho? Sabe? Responsabilidade sobre o animal. A primeira questão que eu quero te fazer é essa. Por que ter esse animal? Qual é o motivo? E aí seja honesto com você mesmo. Você não precisa me responder. Responda pra você mesmo, beleza? Por que ter esse animal? Por que ter um aquário? Por que ter um aquário com determinadas características? Responda pra você mesmo primeiro. Eu vou te responder o que eu vejo por aí. Eu não tô dizendo que é você. Pode ser. Não sei. Eu não te conheço assim. Eu vou te responder os motivos que eu vejo chegando lá na loja, que eu consigo pescar conversando com a pessoa, analisando, olhando o desenrolar dessa pessoa com o animal depois de um tempo. Então eu vou te dizer alguns motivos pelos quais as pessoas insistem em ter animais, seja ele qual animal for. Não importa se é um cachorro, se é um gato, se é um animal exótico, se é um animal silvestre, se é um aquário. Não importa se é um beta ou se é um aquário plantado ou um aquário marinho. Não importa. Vou te dizer os motivos pelos quais as pessoas insistem em ter mais esse gasto e mais esse trabalho na sua rotina e no seu bolso. O principal motivo é um motivo bem triste, na verdade. É um motivo bem ruim. E eu fico com dó, fico com pena às vezes, tanto do animal quanto da pessoa. O motivo principal que rola é a questão do status social. É de parecer legal em um grupo de pessoas. É se parecer assim, olha, eu tenho isso, sabe? Normalmente o animal ainda faz parte de um kit de coisas que a pessoa precisa ter para se parecer legal e descolada e aceitada por um grupo. A pessoa tem que ter lá o seu carro do ano muito louco, a fachada da casa sensacional para os vizinhos olharem, unhas de gel, um Golden Retriever, um iPhone, cílios postiço, um copo Stanley. Então a pessoa precisa ter um kit de coisas para se parecer legal e às vezes isso inclui um animal. O Golden Retriever aí, infelizmente, é mais um objeto para ela parecer socialmente aceita, entendeu? É mais um acessório. A pessoa não quer ter de verdade um Golden Retriever, ela quer ter a aparência do Golden Retriever aparecendo para as pessoas verem que ela tem um Golden Retriever. O Golden Retriever precisa comer uma ração, e não é qualquer ração. Tem que ser uma ração de boa qualidade para manter a beleza do Golden Retriever, os pelos bonitos, ele gordo, forte, saudável. Então não pode ser qualquer ração, e essa ração custa caro. E aí? O que eu vejo de gente querendo comprar ração barata para dar cachorro que não vai se comportar bem com uma ração barata. É triste, cara. Isso eu só tô falando da ração. Golden Retriever precisa tomar banho toda semana para manter aquela pelagem. Banho e tosa e escovar e pentear e dá trabalho, cara. Dá muito trabalho ter um Golden Retriever. E a pessoa não tá disposta nem a gastar dinheiro com isso para pagar alguém para fazer e nem de fazer isso. Muitas vezes o Golden chega lá, cara, podre, chega lá todo sujo, cheio de dread, todo lascado, coitado do Golden. E, cara, é complicado. Dá dó. E a pessoa vem com desculpa, sabe? É porque ele foi num sítio. Tá, tudo bem, mas ele ficou perdido nesse sítio 2 meses, sem cuidado, porque não é possível que uma ida no sítio tenha feito tudo aquilo no pelo do animal, sabe? Então a pessoa precisa aparecer. Então, às vezes um adolescente que precisa se parecer legal na frente da galera e ele quer ter um réptil diferente para ele mostrar, olha aqui o meu réptil, que legal, olha só. E não passa disso, sabe? De um acessório. Então ele vai ter lá um bonezinho da hora, um tênis de marca, uma calça de marca, um Juliette na cara ou iguana no ombro para se parecer bacaninha, entendeu? O iguana aí só faz parte do acessório da vestimenta desse cara. Ele só tem esse iguana para se aparecer. Essa que é real. E isso não vai muito longe do aquarismo, tá? Aqui é um canal de aquarismo e muita gente tem aquário para se aparecer, cara. Principalmente, tá? Não tô falando que isso é exclusividade dessa galera e nem que todos os aquaristas desse nicho do aquarismo tenham seus aquários por esse motivo. Que aí a galera vai ficar ofendidinha, velho. Aí já começa a se desinscrever. É difícil. Tem um determinado nicho no aquarismo que muita gente tem esses animais para se aparecer, para mostrar que é legalzão. Que infelizmente é a galera do jumbo. Tem muita gente no jumbo que tem os seus animais com responsabilidade, que cuida muito bem dos seus animais, que tem uma tratativa, cara, excepcional com os seus animais. Mas tem uma galera no jumbo que contamina,
que tem os animais para se aparecer, só para se aparecer. Quanto maior é o animal, mais legal eu sou. E quanto mais agressivo é o meu animal, mais legal eu sou também. E aí o cara começa a fazer vários experimentos ali com seu jumbo, né? Jogar um monte de coisa que nem faz parte da dieta natural desse animal, só para se parecer o malvadão às custas do seu animal que precisa se alimentar. Então às vezes o cara tem um peixe carnívoro e aí ele fica dando lá um monte de coisa e fica curtindo, né? Fica lá olhando o desespero do alimento vivo, né, ao ser predado pelo seu grande peixe carnívoro e malvado. Seu peixe não é malvado, seu peixe está só se alimentando. E aí ele fica se mostrando, né, mostrando isso. Fala, olha como o meu bicho é carnívoro, olha como ele é perigoso, olha que sensacional. E cara, você está fazendo papel de idiota, na moral. Porque não tem nada de extraordinário nisso. Ninguém te conta, mas as pessoas na verdade estão vendo a sua apresentação assim. Nossa, que dó, é dodói da cabeça o cidadão, ó. Será que foi falta de atenção paterna? Talvez tenha sido, né? Coitadinho. Vou dar atenção aqui pra ele. E a pessoa espera a visita às vezes chegar em casa para poder alimentar o seu peixe, para mostrar para todo mundo, olha o meu peixe carnívoro. Aí joga lá um ratinho pro peixe comer, aí o coitado do rato nadando desesperado, né, desumano ainda por cima, porque beleza, se isso acontece na natureza, é a natureza, mas cara, você colocou lá o animal para sentir medo e desespero e impressionar a sua visita, entendeu? Quão babaca tem que ser um cara desse? E esse argumento da a natureza é cruel, a natureza é assim mesmo, é babaca sim, porque hoje em dia não precisa, existem milhares de rações formuladas, e mesmo se o peixe for grande, suficiente para que necessite de uma alimentação especial, de algo mais massivo, por exemplo, você tem que dar um animal grande para que este animal se alimente. Sei lá, se você tem um pirarucu dentro de um lago ou de um grande aquário, você precisa alimentar esse pirarucu, não tem ração que vença, né? A não ser que você despeje um pote de ração pro cara, mas você precisa alimentar ele com um animal grande, esse animal pode estar abatido já, ele não está na natureza, ele está no seu aquário. E mesmo que você venha com a desculpa de ser um enriquecimento ambiental, você escolhe os animais errados. Então, na verdade, não é um enriquecimento ambiental. Então não vem com essa conversa, ai, que na natureza. Cara, então esse argumento para mim não é válido. A real mesmo, a verdade mesmo é que na maioria das vezes, tá? Não é todo mundo. Na maioria das vezes, a pessoa que coloca um animal para sentir medo dentro do aquário está alimentando o seu próprio sadismo e não o seu peixe. Mas na moral da história, esse exemplo do pirarucu, o mais importante para esse vídeo é a pergunta: para que você quer ter um pirarucu? É esse tipo de pessoa que eu estou falando aqui. Se você se ofendeu e você não é esse tipo de pessoa, me desculpa. Mas se você se ofendeu e você é esse tipo de pessoa, eu quero mais que você se lasque mesmo. Infelizmente, ó, eu tenho 10 anos de loja e eu posso dizer isso com propriedade, tá? Então não vem me encher o meu saco, não, que eu não tenho muita paciência também. Tem muita gente que tem jumbo pra se aparecer, pra mostrar que tem, pra ser a atração do momento quando vai uma visita em casa. Ele vai lá e, na verdade, não é nem o peixe a atração, é ele, né? Ele é a atração, porque ele tá colocando lá os animais para o bicho comer e tudo mais. O cara nem estuda, na verdade, o comportamento natural desse animal. Ele tá interessado naquele comportamento de predação. É isso que ele tá se interessando. Não é só no jumbo não que tem gente idiota, tá? Tem gente idiota em tudo que é ramo do aquarismo, em qualquer tipo de pet. Tem gente que tem plantado para se aparecer e aí compra os equipamentos mais caros que tem, mais absurdos que tem para se manter um plantado. Para quê? Qual que é a real vantagem? Às vezes você tem o mesmo produto de outra marca que vai atender igual ou às vezes até melhor. Uma marca mais barata que vai atender, mas o cara quer o da marca mais cara. Por quê? Porque ele quer o aquário de grife. Tudo bem, você tem esse direito, cara. Você tem esse direito. Não tô dizendo nem que você é babaca por isso, não é isso. Mas às vezes você pisa nas outras pessoas que não têm o igual ao seu. E essa é a parte de ser babaca nesse nicho do aquarismo plantado ou do marinho ou de qualquer tipo de aquarismo. Deixa eu te falar uma coisa, mano. O seu papel deveria incentivar as pessoas a começar como podem, tá? Do jeito que conseguem, né? Então, se a pessoa não tem dinheiro para comprar ADA,
tudo bem, compra M Breda, compra, que nem tá tão barato mais assim. Compra uma marca mais barata, compra Prodac, compra Soma, compra uma marquinha mais baratinha que vai te atender legal, que vai te dar resultados muito próximos, se não iguais aos da Ada. E tudo bem, você está começando, cara. Começa com o que você pode, com o que você tem. E aí, se você sentir vontade e necessidade real de ter algo mais sofisticado ou algo mais de grife, aí você tenha. Mas não, essas pessoas, o nicho babaca do aquarismo plantado, do aquarismo marinho, ele quer dizer assim, ó, se você não tem desse, não, o seu aquário não presta. Aí ele desdenha o seu aquário, ele deixa o seu aquário rebaixado, ele rebaixa o seu aquário. Olha só, toma cuidado nessa parte, porque pode parecer assim, Rick, você está se contradizendo, porque lá no exemplo do Golden, você falou da ração, que tem que ser uma ração top, e sem a ração top o Golden não vai se dar bem. E agora você está falando que do aquário, que o aquário top tem que usar produtos top. E, cara, não confunda isso. Olha só, o que eu tô dizendo do espírito babaca da coisa é aquele espírito de Kiko. Eu tenho, você não tem. É isso que eu tô falando. No aquarismo tem como sim você ter um aquário muito bem montado, muito bonito, de um padrão bem legal, com equipamentos e insumos e produtos mais baratos, mais simples. Tem como, vai atender. No aquarismo tem uma questão de grife, é isso que eu estou falando. Que você tem todo o direito de ter a grife, mas você não pode colocar a sua grife como sendo algo absurdamente necessário para que você tenha determinado resultado, porque dá sim para conseguir excelentes resultados com coisas que não têm tanta grife assim. É isso que eu quero dizer. Falou, Kiko? Eu não estou dizendo que o aquário do cara não vai precisar ter um substrato fértil de verdade. Não estou dizendo que o aquário do cara não vai precisar ter CO2 dependendo das plantas que o cara tiver. Não estou falando isso. Eu estou falando que ao invés de ele comprar o substrato da Ada, ele pode comprar um substrato da Soma, ou um substrato da Prodac, ou um substrato M Breda, Fertiplant. Enfim, tem várias outras marcas aí, entende? É isso que eu quero dizer. Agora, se você quer fazer um aquário full Ada, altamente de grife, cara, parabéns, legal, você tem esse dinheiro para fazer um aquário todo Ada, todo exemplar do nosso mestre Takashi Amano, tal, beleza? Legal, super apoio você, mas o que eu quero dizer é, você não pode colocar o seu aquário como sendo o único que funciona, o único que vai dar certo, porque você usou a grife. E falar e mostrar isso para as pessoas que estão começando e falar, ó, sem isso daqui não dá certo. Porque não é, cara, de verdade não é real, tá? Você comprou o mais caro porque você quis, porque tem o mais barato que funciona tão bem como, ou às vezes até melhor. Essa verdade eu sei que dói, eu sei que ela dói, porque você pagou caro. Mas tem coisa que é mais barata e às vezes funciona melhor sim. Doeu, né? Eu sei que doeu. Eu sentiria essa dor também se eu tivesse pago isso. Eu mesmo já vi aquário com tudo que há de melhor no mercado colapsando. Bem como também já vi aquário com CO2 de garrafa PET e luminária de LED comprado da China indo muito bem. Então, cara, o que importa de verdade é o coração que você coloca no aquarismo, é a dedicação que você tem para cuidar dele de verdade e não a grana que você tem para desembolsar o equipamento que você acha que vai fazer o seu trabalho por você. É bem por aí, sacou? Não menospreze quem está começando pelo que ela está começando. Incentiva. Fala, não, vamos lá, vamos tentar, começa com isso mesmo e vamos ver no que dá. Entende? Esse é o babaca do aquarismo plantado e do aquarismo marinho, que muitas vezes, né, vai rebaixar o coleguinha ao invés de incentivar ele. E se a carapuça serviu, mano, se você ficou bravo comigo, cara, me desculpa. Desculpa mesmo. Tem gente tonta em tudo quanto é tipo de ramo do aquarismo ou ramo pet, entendeu? Tem gente fútil em todos os lugares. Então, um dos motivos mais errados que tem, mais comuns que tem, para as pessoas terem esse novo gasto
E essa nova ocupação na sua rotina é a questão do status social, de se parecer legal. Você vê realmente que as pessoas têm os animais por moda, porque fulano tem, eu quero ter igual. Isso é muito comum, tá? Cachorros da moda. Hoje em dia, né, a gente está em 2024, outubro de 2024, pode ser que isso mude. E vai ser legal quando isso mudar, que vai constatar o que eu tô falando aqui. Cachorro da moda, hoje em dia, é ter Golden Retriever, quem tem espaço, né, para ter um cachorro grande. E quem não tem espaço, vai ter Lhasa, Shih Tzu e Maltês. Antigamente era Poodle, né? O cachorro da moda era Poodle e pastor alemão para quem tinha espaço. Esse era o cachorro da moda antigamente. Já foi Fila brasileiro, já foi Doberman, já foi Pitbull. Cada época tem os seus cachorros da moda. Atualmente são essas raças aí. E aí essa moda passa, cara. Essa moda passa. E aí o complicado é quando a moda passa, mano. Ou quando a empolgação passa. Vamos falar da empolgação. Quando a empolgação de ter o animal passa. Porque no começo você até pode ser que você tenta cuidar direitinho. Você vai atrás de todos os equipamentos necessários para ter o seu réptil, né? A alimentação. Você até estuda um pouco, que é raro, mas às vezes acontece. Você até estuda um pouco sobre o seu animal, porque as pessoas querem as coisas prontas, né? Elas querem que alguém chegue assim e fale, ó, faça assim, faça assado. Ir buscar a informação de como fazer assim assado, elas não querem. Elas querem na mão, ó, me dá um manual de instrução de como ter esse animal aqui, ó. Prático e ilustrado. Me dá na minha mão que eu preciso. A pessoa não quer pesquisar sobre. A empolgação passa. Você começa a ver que aquilo está te dando muito gasto. Às vezes você não tem dinheiro para comprar alguma coisa para você. E aí você pensa, poxa, eu gastei tanto lá com o bicho, né? Você começa a pôr na balança, né, os gastos que você tem com o animal e que não sobra dinheiro para você mesmo. Ou o tempo que você gasta com o animal e não sobra tempo para você mesmo. Eu ainda preciso acrescentar que muitas dessas raças da moda, né, Shih Tzu, Lhasa, a leva de bulldogs franceses que teve, pugs, entre outros animais, eles ainda têm agravantes de saúde, né, Golden Retriever mesmo, labradores, cada um com a genética tão alterada que são animais propensos a várias doenças predispostas, principalmente problemas dermatológicos, problemas de ouvido, problemas respiratórios, problemas cardíacos, neurológicos. Então, essas raças estão sendo produzidas numa escala tão grande e às vezes de forma tão irresponsável e não profissional, que são raças que têm essa propensão a terem vários problemas e muita gente não está disposta a lidar com esses problemas. Muitos dos abandonos desses animais começam a acontecer justamente quando esses problemas começam a aparecer. Passa-se a empolgação de ter o animal, de mostrar ele para o Instagram inteiro, tirar várias fotinhas com ele quando ele é novinho, bonitinho, fofinho, mas quando o animal começa a envelhecer e apresentar os seus problemas, ele infelizmente muitas vezes é abandonado. Gera muito custo ter um animal desse, doente. Saudável já dá muito custo, imagina doente. Então é onde começam as sacanagens das pessoas de abandonar esses animais, que só serviram para prestar algum prestígio para essa pessoa, para ela aparecer como alguém socialmente aceita, porque ela tem um animal igual a da influencer digital que ela segue. Fora isso, alguns animais ainda não apresentam as reais características assim que ele chega na sua mão. Muitos répteis, principalmente lagartos, eles têm comportamentos diferentes dependendo da fase da vida que esse animal se encontra. Eu posso dizer com bastante propriedade, por exemplo, sobre os iguanas. Os iguanas chegam pequenininhos, tal, meio ariscos, meio assustados. Às vezes eles suportam e toleram o seu toque e o seu manuseio. Não quer dizer que eles gostem disso, eles odeiam, mas eles suportam, eles aprendem que não adianta fugir. O chato vai me pegar de qualquer jeito, então quanto menos eu reagir, menos energia eu gasto. É mais ou menos isso que eles pensam. Então eles suportam, eles te toleram, eles ficam com você. Mas esse animal, principalmente quando ele se torna um macho adulto e quando ele está na época de reprodução, que a temperatura esquenta um pouco, e ele começa a se sentir
com bastante vitalidade, esse animal se transforma. Os iguanas ficam muito agressivos na época de reprodução, muito agressivos mesmo. E aí eles mordem, eles dão chicotada, eles ficam incontroláveis. E muita gente não tem pulso, não tem firmeza, não tem manejo adequado para lidar com um animal desse. E aí, como é que você vai fazer? Você está preparado? Ou, por exemplo, um cachorro que chegando numa fase adulta e ele entende que ele pode te desafiar pela dominância do seu território, porque o cachorro tem isso. Se ele não te enxerga como dominante, ele vai querer te dominar. E aí o cara tem um pitbull, um rottweiler, um cachorro grande, um cachorro que tem força. O dono não tem pulso, não tem firmeza com esse animal, o animal vai querer dominar ele. E aí, cara, é onde acontecem vários dos abandonos de cães desse porte. De rottweiler, pitbull, né, pastores, quando o cara não consegue lidar com essa agressividade e essa tentativa de dominância do cachorro, acaba arregando, abandonando o cachorro. Então, muitas coisas têm que ser colocadas na balança antes de você adquirir um animal. Inclusive essas questões de temperamento do animal durante toda a vida, porque filhotinho, recém-chegado no ambiente, parece bem fofinho e bonitinho, mas esse cara pode se transformar e te dar problemas no futuro. A minha rotina aqui, que eu tenho por causa do canal, por exemplo, é acordar às 2 da manhã, dar uma olhada nos meus aquários que estão acesos, né? Já agora, por exemplo, agora são 6 horas da manhã. Exatamente agora são 6 horas da manhã. Tô gravando aqui, porque é o período que eu tenho mesmo para fazer as coisas do canal. Então, ó, acordo às 2 da manhã, começo a olhar meus aquários, lá para umas 3h30 eu começo a fazer as coisas do canal. Tá, então essa 1h30 mais ou menos que eu tenho é só cuidando e observando os animais. Isso às vezes extrapola, às vezes passa, e às vezes não produzo nada no canal, porque eu passei a madrugada inteira observando alguma coisa no aquário. Então demanda um tempo, cara. Toma tempo. Dá trabalho e gasta tempo e dinheiro. Se você não está disposto a ter essa rotina para sempre, até o resto da vida do seu animal, de passear com o seu cachorro, de pentear o seu cachorro, de, cara, gastar uma grana com o seu cachorro, se você não tem esse tempo, cara, de verdade é melhor você não ter. Eu mesmo sou um cara muito relaxado com meus cães. Eles tomam poucos banhos e passeiam um pouco, mas, cara, eu me obrigo. Tem que fazer, uma hora ou outra tem que fazer, tem que passear com eles, tem que dar ração boa, ração de qualidade, tem que, cara, liberar espaço para eles no quintal o máximo possível, entendeu? Eu tenho que me cobrar sempre, tenho que fazer certo. Quando se fala de aquarismo, cara, isso tem que ser mais constante ainda, porque um vacilo que você dá no aquarismo, numa dessa você deixa escapar alguma coisa e desanda o aquário todinho. Então assim, cara, quais são os motivos para você ter mais esse gasto e mais esse trabalho? E aí eu vou te dizer o motivo correto. Tenha animais que você queira de verdade observar o comportamento, as nuances, os detalhes desse animal. Que você para na frente do aquário e olha cada detalhe da morfologia dele, sabe? Como funciona cada coisa, cada movimento dele. Para que serve esse movimento? Para que serve essa atitude? O que ele quer dizer com isso? Com um levantar de barbatana, um abaixar de barbatana. O que ele está comunicando com isso para os outros integrantes do aquário? O comportamento, as características fisiológicas, né? Como que o animal faz determinada atividade, o que está por trás disso, vai pesquisar, cara. Às vezes tem órgãos que você nem imagina. Teve o vídeo da eletrogênese, cara. Quem que imaginou, por exemplo, que um sinodontes fosse um peixe eletrogênico? Eu mesmo, com tantos anos de aquarismo, não sabia. E aí eu fui entender. Aí quando você começa a entender um detalhe morfológico do seu peixe, de repente, um detalhe de um órgão, um detalhe de alguma característica física dele, e identifica o porquê que ele tem aquilo, e aí você começa a reparar algo no comportamento dele que você não reparava. E aí você começa a valorizar certas coisas do seu peixe que você não valorizava. Então tem essas questões, cara, do observar o peixe, né? De aprender algo com o peixe. E através do peixe você vai, pesquisa e aprende mais coisas e acaba esbarrando em mais conhecimento. E a maioria das coisas que eu aprendo é por causa disso. Cara, eu observei alguma coisa no meu peixe. Cara, por que isso? Aí eu vou pesquisar e descubro um órgão, uma característica morfológica que vai me levar a outro peixe, que vai me levar a outra característica, que vai levar... Entende?
vai escalonando e você vai aprendendo. E aí você vai querendo ter outros animais por determinadas características. Por exemplo, falando de mim, hoje em dia, a minha maior vontade do aquarismo, de ter um bicho que eu não tenho ainda, que eu nunca tive, é ter, por exemplo, peixes-elefantes. Nunca tive interesse nenhum em ter peixe-elefante. Nunca tive, motivo nenhum para ter peixe-elefante. Por causa do estudo da eletrogênese, do vídeo que saiu aqui no canal, que eu estudei sobre peixes eletrogênicos, eu me encantei com um peixe-elefante. E hoje em dia eu quero ter um peixe-elefante. Pra quê? Pra que eu quero ter um peixe-elefante? Pra mostrar pra alguém? Muito pelo contrário, ó. Tá vendo aquela porta lá, ó? Ninguém passa por aquela porta a não ser eu. E vocês entram nesse quarto de aquários através das minhas câmeras, só. Porque ninguém visita esse quarto aqui. Eu não mostro esse quarto pra ninguém. Eu não quero o meu peixe-elefante pra mostrar pras pessoas que eu tenho peixe-elefante. Não é esse o motivo. Eu quero ter pra observar o comportamento, pra poder testar com as minhas próprias mãos as capacidades do peixe-elefante de produzir eletrogênese. Então eu tenho essa curiosidade científica da coisa. Esse é o meu motivo de ter animais. Mas antes de ter o animal por esse motivo científico, eu gosto de observar. Por que eu tenho cachorro? Porque, cara, eu adoro a companhia dos meus cães. Eu adoro o comportamento dos meus cães. O carinho que eles me oferecem. Por que eu quero ter a calopsita? Eu nunca quis ter calopsita, eu ganhei. Eu ganhei e assumi como responsabilidade minha. E tá aí, a calopsita tem que cuidar, tem que dar comida, dar água, limpar a gaiola. Toda essa coisa, mas é coisa que eu assumi como meu, nunca quis ter. Tá aí. Na verdade, é o único pássaro que eu tenho, e pra falar bem a real, eu jamais teria pássaro se não fosse essa calopsita que eu ganhei, presente de casamento ainda. Eu jamais seria pássaros, porque eu acho que pássaro fica muito limitado em gaiola, em recinto, que seja. Por melhor que seja o recinto, eu tenho um pouco de dó de pássaro, mas isso sou eu, tá? Isso sou eu. Eu tenho dó de pássaros presos. A maioria abrange grandes territórios, e peixes também, cara. A grande verdade é que peixes também abrangem grandes territórios. E 200 litros de aquário não é nada para esses bandeiras. Mas a gente vai aceitando, né? Enfim, cara, por que você quer ter o seu animal? Qual que é o motivo? Você tem um motivo real, uma paixão genuína por esse animal? Ou você quer ter ele como um acessório? Se for como um acessório, meu irmão, não tem não. Porque você enjoa de acessório. Você enjoa da sua própria cara. Vira e mexe, você muda a sua cara. Você coloca, tira um bigode, corta o cabelo de um jeito diferente, usa um acessório diferente, usa uma roupa diferente. Você enjoa de você mesmo. Imagina de um animal, entendeu? Então, se você quer ter o bicho por acessório, não tenha, mano. Porque você vai se decepcionar, você vai cansar dele e o animal não tem culpa. Com certeza o animal vai viver muito mais tempo do que a sua empolgação. Se for por empolgação, cara, vai num zoológico. Entendeu? Vai num zoológico, vai num aquário, vai visitar um lugar que tem animais, vai lá, curte, tira bastante foto, faz bastante vídeo, tira bastante conteúdo e vai pra casa. Não leve um animal para casa por empolgação, porque você vai cansar dele, você vai enjoar dele e você vai de duas uma. Ou você vai tratar ele minimamente e deficientemente, na verdade, com pouca atenção, com pouco dinheiro, pouco gasto, e vai manter ele lá até o fim da vida dele e vai dar uma vida muito ruim para ele, na verdade. Ou você vai acabar dando esse animal para alguém. Eu aprendi isso, meu pai me ensinou isso. Quando você pega um animal, ele é seu pelo resto da vida dele. E ele é seu, e você tem que ter responsabilidade e cuidar dele pelo resto da vida dele da melhor forma que possível, assim. Então, nunca fazer o mínimo, sempre fazer o máximo possível que você pode para que esse animal tenha uma boa vida. Ele é responsabilidade sua, ele é seu, já era. Então, você pegou um cachorro, mano, ele é seu. O cachorro cria laço, ele se sente parte da família, ele é parte da família. E aí, quando você abandona, dá ruim, mano. O cachorro sente, o cachorro... Então, não pega um cachorro por moda, por empolgação. Não pegue um réptil por moda ou por empolgação. E aí depois você vai comprar as coisas pra ele, porque você vai sentar na graxa, meu irmão. Réptil, dependendo do réptil que você pegar, dá gasto, dá trabalho. Por exemplo, um exemplo prático é o Zack. Zack, meu filho, ele quer ter uma cobra. Ele vai ter uma cobra. Por enquanto não tem a mínima perspectiva de dar uma cobra pra ele. Porque ele não sabe nem se cuidar. Ele vai cuidar da cobra? Vai sobrar pra mim cuidar da cobra dele? Não quero. Eu não quero ter cobra. Quem quer ter cobra é ele, né? Então tá, você quer ter cobra, então vai estudar sobre a cobra. Vai entender tudo que a cobra precisa ter para
Para se manter viva, para se manter bem, comportamento. Que cobra que você quer ter? Primeiro você tem que estudar todas as cobras para poder escolher qual delas você vai querer ter, né? Então tem a lista lá de cobras que são possíveis ter no Brasil, tem a lista lá. Cobras legalizadas, né? Aí eu mostrei lá, por exemplo, o site Jiboias Brasil, se eu não me engano, eu mostrei para ele, ó, tá aqui, ó. As cobras que você pode ter. Estuda todas elas, primeiro, todas. E aí, através do que você aprender sobre todas elas, você vai escolher uma. E aí, dessa uma que você escolher, você vai estudar sobre essa cobra, tudo que você puder estudar sobre essa cobra. E aí, depois que você souber me responder tudo sobre essa cobra, aí a gente vai estudar o que a gente precisa comprar para ter essa cobra em casa. O terrário, as lâmpadas, o equipamento que vai precisar, o que essa cobra come, onde a gente vai manter o que essa cobra come, ver tudo o que precisa primeiro. E aí depois que tiver tudo o que precisa e você souber tudo o que você precisa saber sobre essa cobra, aí a gente vai comprar a cobra. Combinado? Combinado. Sabe aonde ele parou? Aprendendo sobre todas as cobras do site. Porque você não tem como escolher uma cobra sem saber tudo sobre outras cobras que são possíveis. Você não tem como escolher. Você tem que fazer a lista de prós e contras. Ó, essa cobra aqui é legal por isso, mas é ruim por outro motivo, em comparação a outra e tarará. Então você vai fazendo as comparações. Ele parou nessa parte, nas comparações. Perdeu o interesse por ter cobras. Se ele realmente quisesse, fosse uma necessidade cultural para ele ter uma cobra, e ele buscasse realmente ter essa cobra, ele teria a cobra. Mas não rolou. Pratique isso. Antes de você ter o animal, vai ler sobre ele. Antes de você comprar um Golden Retriever, cara, vai ver o que o Golden Retriever precisa de dedicação e dinheiro e ver se isso cabe na sua rotina e no seu bolso primeiro. E qual que é o real motivo? E aí você se faz essa pergunta: por que eu quero ter? É para me aparecer diante dos vizinhos? Ou porque realmente eu quero observar o comportamento do Golden Retriever, porque diz que é um cachorro muito amoroso, que é muito próximo dos donos, né? O pessoal chama eles de anjos de 4 patas. E aí você quer realmente ter esse contato com o Golden Retriever, aí beleza. Agora, se for porque o seu vizinho do lado tem um Golden Retriever também, aí é o motivo errado, mano. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e eu espero que eu tenha realmente te dado um choque de realidade. Essa era a função desse vídeo, de repente te deixar com várias interrogações na cabeça e de repente até te deixar chateado. Na real, porque através dessa chateação você vai refletir e através dessa reflexão talvez você deixe de ficar chateado comigo, me dê razão e tome boas decisões, beleza? Então eu sei que é difícil, mas curta, compartilhe, comente nesse vídeo aqui, me dá a sua opinião, beleza? Não vou nem te pedir a sua ajuda no Pix nem no Valeu Demais, mas se você quiser ficar à vontade, tá aqui o Valeu Demais, tá aqui o meu Pix, faz lá a sua contribuição. Falou? Eu espero ter ajudado e é isso aí, chega, né? Já falei demais.